Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e hoje, na leitura da Bíblia bilíngue, uma Bíblia cuja tradução é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Good News Translation, eu vou continuar a leitura da seção intitulada Conteúdo da Bíblia. Na minha última leitura desta Bíblia, eu li o resumo dos livros do Novo Testamento, Evangelhos e Atos, e hoje, ainda continuando aqui o resumo dos livros do Novo Testamento, eu vou ler a respeito das cartas de Paulo. Diz o seguinte, esta seção. Paulo é considerado o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento, 13 ao todo, e algumas de suas cartas estão certamente entre os escritos mais antigos do Novo Testamento. 9 cartas de Paulo são endereçadas a igrejas em localidades específicas. Nessas cartas, Paulo afirma seu direito de ser considerado um apóstolo, dá orientação em assuntos que estão causando problemas nessas igrejas e ensina pessoas sobre como Deus torna as pessoas aceitáveis por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. As outras 4 cartas são dirigidas a cristãos individuais. Romanos. As cartas que Paulo escreveu para igrejas e indivíduos para explicar melhor as boas notícias sobre Jesus são alguns dos escritos mais antigos do Novo Testamento. A carta que Paulo escreveu para a igreja localizada em Roma é seu maior e talvez melhor esforço para explicar como as pessoas podem se tornar aceitáveis para Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo em favor de seus pecados. 1º e 2º Coríntios. Paulo pessoalmente ajudou a fundar a igreja em Corinto, uma agitada cidade portuária da Grécia. As cartas que Paulo escreveu para essa igreja são uma prova de que Paulo se importava profundamente com o modo com que os crentes de lá viviam sua fé. Nessas cartas, ele tenta resolver várias disputas em assuntos religiosos e éticos. Além disso, ele explica doutrinas, encoraja a unidade entre os crentes, defende seu direito de ser considerado um apóstolo, adverte contra os ensinos de apóstolos falsos e pede aos coríntios que deem dinheiro para ajudar a igreja existente em Jerusalém. Gálatas. Essa carta é dirigida para diversas igrejas em uma região central da Ásia Menor chamada de Galácia. Nela, Paulo afirma que é um verdadeiro apóstolo de Cristo, que ele recebeu sua mensagem diretamente de Jesus Cristo e que os líderes da igreja existente em Jerusalém, inclusive Pedro, tinham concordado que Paulo devia levar as boas notícias sobre Jesus para os não-judeus. Paulo discute a importância da fé e a liberdade maravilhosa que as pessoas recebem quando colocam sua confiança em Cristo. Efésios. Essa carta resume muitos dos ensinos encontrados nas cartas de Paulo. Uma ênfase forte é colocada na unidade que os seguidores do Cristo têm por causa do sacrifício de Cristo em favor de todos e por causa da vida nova que o Espírito de Deus dá a eles. Filipenses. Paulo escreveu essa carta da prisão. Nela, o apóstolo expressa seu afeto pelos crentes da igreja existente em Filipos, uma cidade da Macedônia, e os anima a que permaneçam fiéis a Cristo e se alegrem em Deus, não importa quais sejam as circunstâncias. Colossenses. Essa carta, escrita para uma igreja gentia existente na Ásia Menor, desafia os crentes de lá a evitarem os ensinos falsos de um grupo de pessoas que os estavam encorajando a desistir de certos desejos físicos e a adorar anjos e poderes espirituais. Em vez disso, o coração de cada um deveria estar em Cristo, que está entronizado no céu. 1º e 2º Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses pode ser o documento mais antigo do Novo Testamento. Aqui, Paulo dá conselho para as pessoas de Tessalônica com respeito ao retorno de Cristo e as encoraja a que estejam preparadas. A segunda carta aos Tessalonicenses discute os mesmos tópicos. 1º e 2º Timóteo e Tito. Essas 3 cartas foram chamadas de cartas pastorais, porque dão conselhos sobre o que os líderes da igreja locais deviam fazer para cuidar das necessidades espirituais das pessoas que estavam sob seu cuidado. E Filemão. Nessa carta, Paulo parece estar pedindo a um líder rico da igreja, chamado Filemão, para perdoar seu escravo Onésimo por ter fugido ou cometido algum tipo de ofensa. Onésimo havia se tornado seguidor de Cristo e amigo de Paulo.
Paulo pede que Filemão aceite Onésimo como um irmão em Cristo. Essa daqui então foi a leitura de uma espécie de resumo das cartas de Paulo já aqui no Novo Testamento, na Bíblia bilíngue, uma Bíblia cuja tradução em português é a nova tradução na linguagem de hoje. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.